Bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma celebração da Igreja Batista Ola Rio, e eu espero que você hoje possa adorar a Deus conosco. Nesse tempo de pandemia no mundo, estamos utilizando o nosso canal aqui do YouTube para fazermos a nossa celebração. Então vamos adorar o Senhor, vamos cantar cânticos que adoram a Deus, e o tema hoje da nossa mensagem é equilíbrio na vida espiritual. Vamos adorar o Senhor juntos. Vamos cantar nas montanhas e nos vales. Nós adoramos a Deus, erguemos a nossa voz. Deus te abençoe. Até já. Bom dia! Bom dia! Hoje a gente vai cantar uma música que é um convite para adorar quando a gente está na montanha ou quando a gente está no vale, independentemente do lugar que a gente possa adorar a Deus. Independente de como a gente está se sentindo, se a gente está mal, se a gente está bem, que a gente possa estar sempre no espírito de adoração. Vamos lá? Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração. Corpo e família juntos. Mês da família, mês de maio começando. Vamos lá? Recebi um novo coração, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo.
Que bom estarmos aqui de volta e vamos agora ao nosso tema, o tema da nossa mensagem hoje. Então eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22, versículo 23 ao 33. Eu vou ler e quero aqui fazer a aplicação bem prática para a sua vida, para a minha vida, sobre equilíbrio na vida espiritual. Nós temos vivido um tempo de muita polarização, né? Ou você está num polo ou está no outro. E eu encontrei um texto aqui onde Jesus colocou um equilíbrio interessante na vida espiritual, e Jesus é realmente alguém que a gente tem total admiração enquanto esteve aqui pela postura dele. Então abra sua Bíblia, eu quero ler com você e a gente vai fazer aqui algumas considerações nesse texto, tá bom? Diz assim o texto, Mateus 22, do 23 ao 33. Naquele mesmo dia, os saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Queridos, o texto nos fala aqui de saduceus. Quem eram os saduceus? Gente muito direita, gente tradicional, judeu tradicional, direito, da classe rica de Israel. Eles não criam em toda a Escritura, eles acreditavam no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Pentateuco. E eles estavam colocando uma questão para Jesus e querendo e esperando de Jesus uma resposta para esse problema ou esse dilema, colocando Jesus numa situação onde ele não poderia negar a lei. Ele veio para cumprir a lei e os profetas, e eles estavam colocando algo ali e deixando Jesus aí numa saia justa. Mas a palavra de Jesus é muito boa porque é uma palavra de coerência. Ele dá uma palavra de equilíbrio e dá uma resposta muito interessante. Escute bem o que eu vou te contar. Durante muitos anos, a nossa denominação, após a reforma, ela passou a dar muita ênfase ao estudo, ao ensino, à hermenêutica, uma influência muito grande aí do pensador Descartes, né? Penso, logo existo. E após a reforma, as denominações evangélicas tradicionais investiram em seminários e houve aí um movimento muito grande de ensino, de conhecer as Escrituras. E isso tudo é muito bom, isso é válido. Eu sou de uma denominação que dá ênfase a isso. Mas no século XIX, aqui em Belém do Pará, 2 pastores batistas tiveram aí uma experiência com o Espírito Santo e começaram uma doutrina pentecostal, da onde surgiu a Assembleia de Deus. A denominação Assembleia de Deus surge desses 2 batistas que disseram ter uma experiência com o Espírito Santo, e ali começam a pregar a doutrina pentecostal. E é um movimento que ganhou muita força no Brasil, cresceu muito, as Assembleias de Deus. Interessante que hoje a Igreja Batista Orla Rio, ela está reunida, e aonde ela está reunida, aquela igreja que nos hospeda ali, é esta Assembleia de Deus que começou lá em Belém do Pará,
Olha que bênção, né? O movimento de Deus no mundo. A gente é grato a Deus por isso. Mas houve algo, né, na teologia que parece que estava faltando, vamos dizer assim, e começa esse movimento, 1910, por aí. Quando foi 1950, no meio do século, um outro movimento chamado movimento neopentecostal, ou novo pentecostalismo, onde, de novo, desse movimento pentecostal, né, oriundo dele, vem um outro movimento, e agora dando ênfase a outras experiências, expulsão de demônios, curas, milagres, dom de língua, e dizendo, olha, é isso aqui que é o Evangelho. Isso cresceu muito também no Brasil, as igrejas neopentecostais. E aqui eu pergunto para você, e você tente responder. E agora, o que a gente faz? Né? O que temos que fazer? É o poder de Deus ou as Escrituras? Onde a gente fica? A palavra de Jesus é muito direta aqui no texto que nós lemos. Você leu aí, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Que palavra linda! Olha que interessante, olha o que Jesus estava mostrando para esta casta tão interessante judaica e de gente direita, tradicional. Existe uma falha aqui. A falha é que falta equilíbrio entre conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, o primeiro princípio nosso aqui, e que nós devemos aplicar, e que você pode anotar aí na sua Bíblia, é que é importante, é vital para a vida do crente conhecer as Escrituras. Nós precisamos saber sobre a Bíblia. A Bíblia é para nós a regra de fé e prática. E sem ela, a gente fica sem ter uma base para termos a nossa doutrina. Olha, a gente está vivendo um tempo onde as pessoas dizem assim, eu quero Jesus, e elas estão certas, mas eu não quero igreja, eu quero Jesus, mas não quero a Bíblia, deixa ela para lá, eu quero a Cristo. Ótimo, só que sem as Escrituras, a gente vira alguém de livre pensamento e acaba não entendendo o que o próprio Jesus fez. Ele disse que é importante conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Ele tem uma obra. Jesus começou a igreja, a ênfase, e ele deu a vida pela igreja. Então como é que eu quero a Cristo e não quero a igreja? Será que alguém dá a vida por aquilo que não tem valor? Talvez você não dê valor à igreja, mas Jesus deu, então não dá para você ter Cristo e não ter a igreja. E igreja, como estamos vendo e vivendo agora nesse tempo, não é um prédio, igreja somos nós. Né? A nossa igreja, especialmente a igreja denominada Batista Orla Rio, não temos um prédio. Nós já mudamos 25 vezes de lugar, estamos em um local que não é nosso, cedido pelos nossos irmãos da Assembleia de Deus, somos gratos a Deus pela vida deles, que eles com muito amor aguentam a gente ali, nós não somos assim fáceis, temos problemas, damos problemas a eles, queremos cooperar, muitas vezes não conseguimos, mas olha que bênção, conhecer as Escrituras. Meu irmão, a gente tem na nossa igreja aqui o circuito de leitura bíblica, todo dia 4 capítulos por dia, quando chegar em dezembro, você leu toda a Bíblia. Ah, pastor, eu não fiz, eu até hoje não parei. Começa hoje, nós temos o arquivo em PDF já prontinho, você imprime e coloca assim estático no seu quarto, no seu guarda-roupa, no seu espelho, ou aonde você faz o devocional, não sei, mas você comece a ler a Bíblia. É importante isso que Jesus estava falando aqui para esses homens, sabe? Não adianta, ou melhor, o que adianta, né, uma coisa e não ter a outra? É importante as Escrituras. Jesus ensinou para eles que eles não conheciam as Escrituras, e tanto não conheciam, que eles pensavam que o sistema que rege esse mundo, o sistema nosso familiar, né, aquilo que a lei diz para que a gente funcione aqui, eles estavam achando que a gente leva para a outra vida. Então Jesus estava dizendo para eles que eles erram por não conhecer as Escrituras, porque eles iam até uma parte, não ela toda, porque eles, primeiro, não acreditavam na ressurreição. Então, Jesus, e havia a promessa
E eles sabiam disso porque desde o Antigo Testamento a promessa de vir o Cordeiro de Deus, que iria dar a vida por todos, iria morrer e ao terceiro dia iria ressuscitar, estava ali diante deles encarnado. Mas eles, por não conhecerem as Escrituras, eles estavam pensando que quando a gente chegar na eternidade, as regras nossas aqui, elas vão perpetuar lá. É interessante que quando eu falo com a Ana Flávia, quando a gente conversa sobre a morte, sobre a vida eterna, ela diz que se ela não puder ser minha esposa no céu, ela vai querer ser minha melhor amiga. E a gente algumas vezes conversa sobre isso. Mas a verdade que Jesus estava dizendo aqui para eles é que a lei desse mundo físico, elas não vão mandar no mundo espiritual. Não é assim. Desculpa te decepcionar se você é um saduceu e também quer levar as leis daqui para a eternidade. Não vai ser assim. Jesus estava falando, olha, vocês vão ser, serão como anjos. E o que ele estava dizendo é sobre anjo não tem sexo. No céu não vai ser assim. Os dons, o fruto, as obras, a missão da igreja, tudo isso é para ser feito aqui. É agora que nós temos que fazer, sabe? É enquanto nós temos vida. Então vocês erram porque não conhecem o que? As Escrituras. Meu irmão, conheça as Escrituras. Leia a tua Bíblia, faça seu devocional todo dia, se deleite com o Senhor. Segundo princípio que a gente vê aqui, é importante, o primeiro, conhecer as Escrituras, mas também é importante conhecer o poder de Deus. O que adianta conhecimento? O que adianta seminário? O que adianta teologia se a gente não tem como pegar tudo que está ali escrito e colocar isso em prática? O que adianta isso? O que adianta a gente saber, está aqui a minha Bíblia, o que adianta a gente saber bastante desse livro se do lado de cá a gente não conhece o poder de Deus? Não adianta nada. Não adianta o poder sem conhecer as Escrituras, porque a gente sai montando doutrina em cima de experiência. Vai tendo experiência, vai montando doutrina. Vai tendo experiência, vai montando doutrina. Mas também não adianta ter o conhecimento e não conhecer o poder de Deus. Meu irmão, você conhece o poder de Deus? Você tem conhecido o poder de Deus? Você tem experimentado isso? Você tem vivido na dependência do Senhor? Você tem colocado suas questões diante deles? Você tem percebido Deus moldando o seu caráter? Você tem frequentado Celebrando a Recuperação e ali ouvido as mensagens e compartilhado no grupo de apoio que a gente tem reunido após? E ali você tem tido alguém para te acompanhar, orar, te ouvir, e você poder se ouvir também, e ouvir o seu irmão, e poder ali ter uma experiência de transformação no seu caráter. Meu irmão, nossa carne não melhora. Nós precisamos de experiências com o poder de Deus. Você precisa, eu preciso também. Nós precisamos de experiência agora mais do que nunca, porque num tempo de coronavírus, de ameaças, de medos, nós carecemos do poder de Deus na nossa vida. Então Jesus estava mostrando para eles a importância disso. Então é necessário que o cristão conheça e tenha experiência com o poder de Deus. E eu fui olhar no grego, a palavra que é traduzida do grego original para o português aqui, algumas vezes, quando a palavra é traduzida do grego para o português, a tradução é autoridade. Então Jesus tinha toda a autoridade, foi dado a ele toda a autoridade. E algumas vezes a palavra é traduzida como poder, o poder como dinamis, como aquilo que movimenta. E nesse caso desse texto eu fui ver, e aqui é aquilo que movimenta, aquilo que mantém aceso. É realmente o poder de Deus para curar, para expulsar demônios. É o poder de Deus para transformar. É o poder de Deus para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo.
A palavra aqui, o que Jesus estava dizendo é: vocês, saduceus, precisam ter experiências com a cura, de milagre. Vocês precisam ter experiências de expulsão de demônios. Vocês precisam viver isso. Porque esse é o ministério que eu, Jesus falando, estava ali fazendo. Libertar os cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso que Jesus veio fazer. E o que Jesus estava dizendo para eles era isso. Jesus conhecia muito bem as Escrituras. Agora, entenda o que eu vou dizer. Na soberania de Deus, debaixo da ação dele. Isso não acontece a hora que eu quero, isso não acontece a hora que eu determino. Já viu gente determinando, mandando em Deus? Não é assim. Isso acontece debaixo da poderosa soberania de Deus. Louvado, aleluia, seja o nome do Senhor por isso. Ainda bem que isso está sob o domínio de Deus e não sob o domínio de homem algum. Isso acontece porque Deus continua sendo Deus. E ele estava fazendo esse apelo aos saduceus. Conheçam as Escrituras, mas conheçam também o poder de Deus. Na sua vida, meu irmão, você precisa dessas experiências. Se você não tem, por favor, peça a Deus. Pega a sua Bíblia e diz para ele: Senhor, aqui está a tua palavra. E eu preciso ter experiências assim. Preciso ter experiência na minha vida, experiência de transformação, experiência de renovo, experiência de cura, de expulsão de demônios, de milagres, experiência de libertar aqueles que estão aprisionados. Tudo debaixo da soberania de Deus, né? Então, conhecer as Escrituras, saber que o que rege esse mundo aqui não vai reger o mundo na eternidade, e também experiência com o poder de Deus. O poder de Deus, ele se manifesta a partir da fé humana, né? Então, quando nos reunimos, quando entendemos, sentimos, ouvimos a voz de Jesus, percebemos o que Deus está fazendo ali, a fé humana é aonde há a manifestação do poder de Deus. Deus não vai agir em corações que não se derramam, que não se deleitam, que não desejam, que não querem. Deus não vai fazer isso, Ele não vai ter como agir, porque isso, debaixo da lei de Deus, daquilo que Ele já estabeleceu, é necessário. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, precisamos dessa manifestação a partir da fé. A experiência com o poder de Deus é a partir da fé. Não é nem da minha vontade, mas da fé naquilo que Deus vai fazer. Terceiro e último princípio para equilíbrio na vida espiritual: é necessário que a gente tenha, que você tenha, conhecimento das Escrituras, né? É necessário que você tenha experiências com o poder de Deus, mas também é necessário que você conheça e tenha a presença de Deus. Por quê? Porque é possível ter o poder e não ter a presença. Como assim? Em Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 24, tem uma palavra muito interessante ali de Jesus, quando ele aborda, né, é abordado por alguns de seus ouvintes, que perguntam para ele: mestre, olha, em seu nome profetizamos, fizemos milagres, expulsamos demônios. E Jesus diz: para trás, porque não os conheço. Como assim? É possível, com o nome de Jesus, fazer tudo isso, mas não conhecê-lo. Meu querido amigo, você conhece a Jesus? Ou você vive buscando e querendo o poder dele, e às vezes até tendo manifestações do poder dele, e querendo a espiritualidade de Jesus, mas não conhece a Cristo? Será que você tem vivido assim? Olha que coisa terrível. Já pensou ouvir isso do Senhor? Para trás, porque não os conheço. Você precisa ser conhecido de Jesus. Dizer: Jesus, eu sou teu, minha vida é tua. Jesus, eu tenho experiência contigo, mas eu te conheço, Jesus. Eu sei quem você é. Eu não sou aqueles de livre pensamento que projetam uma imagem de Jesus, que às vezes é uma imagem minha mesmo. Você já viu gente assim? Eu quero o Senhor, mas não quero a Bíblia. Eu quero o Senhor, mas não quero a igreja. Eu quero o poder dele, mas eu não quero conhecê-lo. Moisés, quando o povo
estava no deserto, Moisés ia até a tenda do encontro, ter experiência com o Senhor, e o texto diz que Moisés falava e conhecia Deus face a face. Mas presta atenção, o povo ficava de longe, olhando, escondido. Eles queriam o maná, eles queriam a bênção, eles queriam a sombra, eles queriam a liberdade, embora em determinado momento eles lamentaram e murmuraram muito. Mas na hora de conhecer o Senhor, eles diziam: não, Moisés, vai você lá, a gente vai ficar aqui. Meu irmão, não seja assim. Não busca o Senhor só para ter o poder dele, só para conhecimento. Por favor, o equilíbrio na vida espiritual requer que você queira conhecer a Cristo face a face. E assim eu concluo hoje aqui a mensagem nossa para hoje. Para ter equilíbrio na vida espiritual, você precisa disso. Ter esse tripézinho que dá equilíbrio a gente, igual o tripé que está aqui segurando essa câmera. Para ter equilíbrio, conheça as Escrituras, conheça o poder de Deus, conheça e tenha a presença do Senhor na sua vida. Não fuja disso. Não seja como o povo que caminhou 40 anos no deserto, que só queria a manifestação do poder de Deus. Como muita gente hoje quer o milagre, mas não quer ser moldado no seu caráter. Você tem frequentado o Celebrando a Recuperação, tem permitido a Deus moldar e mudar a sua vida, tem escutado e sido uma escuta boa para alguém, tem ali orado por pessoas, tem tido experiências com o poder de Deus e com a presença dele e com as Escrituras. Querido, esse é o meu apelo aqui, que você possa nessa semana fazer esses ajustes na sua vida. São ajustes que todo dia a gente tem que fazer, eu tenho que fazer, você tem que fazer. Nós precisamos todo dia equilibrar isso. Conhecer as Escrituras, conhecer o poder de Deus, conhecer a presença de Deus. Que Deus te abençoe neste domingo, que você tenha um domingo magnífico na presença do Senhor. Vamos ter o nosso momento de devolução agora. Irmãos, vimos hoje a importância de termos equilíbrio na nossa vida espiritual, de experimentarmos o poder de Deus. Uma das áreas da nossa vida que nós precisamos do poder de Deus são nas nossas finanças. E nesse momento, nesse tempo de tanta situação vivendo, talvez fique mais fácil ou mais difícil para você, não sei. Talvez você tenha uma grande oportunidade de ofertar e de ser, quem sabe, passar a ser um dizimista e passar a ter uma experiência nas suas finanças com o Senhor. Vai aparecer aqui na tela o número da nossa conta. Nesse momento de culto virtual, nós precisamos fazer o momento da devolução assim. Mas eu não quero que esse momento seja um momento frio na sua vida. Esse é um momento de muito calor no coração. É um momento de sentir e ser grato por tudo aquilo que Deus já tem te dado, Ele já te deu. É um momento de fazermos a nossa devolução, por isso chamamos isso. E de devolver 10%, um décimo daquilo que o Senhor tem nos dado. Como bons mordomos, vamos fazer isso. Isso é que sustenta a obra do ministério desta igreja. Sou grato a Deus pelos irmãos que têm sustentado a obra. E mesmo em tempos de coronavírus, de pandemia no mundo, e a igreja com as portas fechadas, a gente tem conseguido caminhar e pregar o Evangelho, usando esse canal aqui, usando os irmãos, as reuniões online, as orações, o sustento missionário, por meio dos dízimos e das ofertas. Você faça isso com o seu coração aquecido e grato a Deus. Deus te abençoe. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o Senhor. Não olho as circunstâncias, não. Olha o teu amor, teu grande amor. Não me
amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam conosco aqui, mas também com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, uma semana magnífica na presença de Jesus.